Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que você e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre a passagem da fé de Paulo e a fé de Abraão. A passagem em Romanos 1 nos ensina que Paulo estava disposto a pregar o Evangelho a todos, não somente acreditando nas Escrituras, mas principalmente vivendo e obedecendo cada palavra, cada instrução. Paulo não se envergonhava do Evangelho, pois sabia que esse mesmo Evangelho é o poder de Deus e tem autoridade para libertar toda criatura de todo pecado a partir da fé em Deus. Está escrito em Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, servo de Jesus Cristo, sabia e reconhecia sua insignificância e pequenez. Tinha ciência que sem a autoridade de Deus ele não era nada e nem ninguém, e muito menos se julgava um anjo, mas acreditava fielmente nas Escrituras e vivia e obedecia cada instrução dada por Deus. E foi justamente por essa razão que Paulo foi escolhido para ser apóstolo, separado para o Evangelho pelos mestres ascendidos e pelos profetas nas Escrituras, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. E pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, assim como o apóstolo Paulo, para chamar dentre todas as nações um povo obediente, que vem e que viva pela fé, que reconheça sua insignificância perante Deus, e todos vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo e pregarem o Evangelho para todo mundo. Independente do que você esteja vivendo ou enfrentando, glorifique a Deus, cante louvores a Ele, adore o nome do Senhor Jesus, agradecendo pelos livramentos que você viu e principalmente pelos livramentos que você não viu, e por tudo que Ele te concedeu até agora. Reconheça que é Deus que tem feito triunfar em todas as lutas e adversidades. Em Êxodo 13:17 e 15:18, aprendemos que Deus guia o povo pelo caminho. Durante o dia, ia diante deles numa coluna de nuvem, guiando pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, ia iluminando o caminho para que caminhassem, e que nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e tampouco a coluna de fogo de noite. A passagem pelo meio do mar, em Êxodo 14:15, reforça ainda mais que Deus sempre esteve presente e nunca nos abandona. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Enquanto os egípcios perseguiam o povo de Deus, Deus usou Moisés para abrir o mar, para que os filhos de Israel pudessem passar pelo meio em seco. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, assim como a coluna de nuvem, se retiraram diante deles e se colocaram atrás deles. Enquanto isso, os egípcios entraram no meio do mar com seu exército, perseguindo o povo de Israel. Então o Senhor agiu a favor de seu povo e destruiu os egípcios no meio do mar. Da mesma forma, em Êxodo, em um momento de angústia, o povo de Israel, no meio do deserto, Deus, através de Moisés, realizou maravilhas e milagres que até então, aos olhos do homem, parecia impossível. Deus tornou águas amargas em águas doces. Deus proveu o maná que caiu do céu, fez surgir codornizes no meio do deserto, fez uma fonte de água viva jorrar de uma pedra no meio do deserto. Da mesma forma, Deus está te guiando para algo muito maior. Creia e acredite que Deus está na frente, te protegendo e te livrando
de todo mal. Deus está te preparando e te capacitando. Assim como Deus escolheu o profeta Paulo, você também é um escolhido para pregar o Evangelho por onde passar, independente de qual ambiente esteja inserido ou inserido. Que possamos ser sal da terra, disseminar a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, a todo mundo. Que possamos ser sal na terra, sermos luz, verdadeiros instrumentos de Deus, espalhando o amor que Deus teve por esse mundo afora. As Escrituras Sagradas nos ensinam em Romanos 4 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, mesmo com a idade avançada, sem saber para onde ir, como uma esposa estéril e também com idade avançada, com um útero atrofiado, Deus conduziu Abraão e concebeu o filho da promessa, o tornou o pai de multidões, através do filho da promessa que era Isaque. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, sem que enfraquecer a sua fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, devido à sua idade avançada e que o ventre de sua esposa Sara já estava atrofiado e estava sem vigor. Mesmo assim, Abraão perseverou na fé, não foi incrédulo, acreditou na promessa, foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convencido que, se Deus prometeu, ele era poderoso e fiel para cumprir. Creia na promessa, persevere, obedeça os sinais e as instruções de Deus. Permaneça em fé, jejum e oração, seja um instrumento bem afinado que emite belos acordes para a glória de Deus. Procure demonstrar através de suas atitudes que você teme a Deus e que é um cristão autêntico. Deus abençoe a todos.